vou guardar ele, porque eu vou usar isso. Dá uma olhada. O Sanches bateu no Gandula, enfiou a mão e falou, não, calma, precisa ver. O Cleison foi jogar água, caiu na menina, ele só faltou pedir cadeira elétrica. Peraí, diferente. Diferente, lógico que é diferente. Primeiro, são dois torneios distintos. Todo mundo sabe que Libertadores, isso daí é carinho, velho. Isso é carinho. Não é verdade. Não fala isso. Libertadores, Comembol, vai ficar mal coisa. Imagina. Esse tipo de lance, primeiro, você tem que ver também que o jogador ele foi pra pegar a bola, não é que ele agrediu o Gandula do nada. Ele vai pra pegar a bola, o Gandula fica colocando a bola. Não tô defendendo. O Cleison, você quase matou o cara. Eu não tô defendendo o Carlos Sanches. Ele Doutor Mano vai merecer expulsão. Uma coisa, peraí. Ele foi buscar a bola, ele não agrediu o Gandula do nada, o Gandula esconde a bola. E daí você não pode bater numa pessoa? Eu concordo, Benji. Eu concordo que ele não pode bater no cara. Porém, existe um atenuante pelo fato dele não ter agredido o cara do nada. Os caras estão defendendo o cara, velho. Inacreditável. Deixa eu contar aqui. Eu já contei essa história aqui há algumas semanas e torno a contar novamente. O garoto não fez nada contra o Cleison. O Oscar Roberto de Godoy. Perfeitamente. Com Y. Com Y no final. Ele uma vez ele contou na Rádio Transamérica, onde ele trabalha, em São Paulo, que numa situação dessa ele jamais expulsava o jogador. Porque o Gandula está fazendo exatamente o antijogo. A intenção do cara é fazer o antijogo e provocar o jogador, que já está com os nervos à flor da pele. Então, assim, ele já chegava antes do jogo e falava para os jogadores, não, se vocês demorarem para repor a bola e o cara empurrar vocês, eu não vou expulsar. Não vou expulsar. Então, eu concordo com o Mano nisso. O cara vai lá pegar a bola, o Gandula tira. Isso é completamente diferente de você pegar. É ação e reação. Não pode. Juro que eu não esperava isso. Não esperava. Não. Ele não precisava agredir. Ele pode reclamar, pode falar pro árbitro. Brincadeira. Não precisa agredir. Falar que não precisava. O Gandula também foi expulso. O Gandula também. Tá 3 jogos fora. Numa situação dessa daí, o Godoy, por exemplo, tô dando só expulsaria o Gandula. Expulsaria apenas o Gandula. O Sandro Meirahit diz que você não pode bater no rosto dele, por isso é vermelho. O Sandro teve um outro comportamento. Eu teria um comportamento exatamente do Godoy. Peraí, vamos direto pro olho, você já vai falar, porque estamos ao vivo lá com o Sandro. Olha o Sanches. O Sanches não quer falar. Vamos lá. Pois é, Benja, o Carlos Sanches não quer falar, sabe que é o pivô de toda essa história, esse imbróglio agora com a Comebol. O Santos conseguiu um resultado bom na Argentina, mas agora vai ter que resolver essa parada sobre a situação do Sanches, se ele estava de maneira regular ou não. Ricardo Gomes, pode falar com a gente rapidinho? Mas eu ouvi o Ricardo Gomes falando aqui também de forma informal, de maneira informal, que isso é história, que não é nenhum tipo de problema mais sério, mas é exatamente o que o Fábio Sormani estava destacando, bem de amigos do Fox Sports Rádio. O que a Conmebol precisa fazer é informar qual foi a punição, enfim, do Carlos Sanches pela expulsão no final do ano de 2015 ali, pela Sul-Americana, quando o Carlos Sanches jogava pelo River Plate, jogando contra o Huracan. Se a punição foi de 3 jogos, como o Sormani já explicou, a anistia de 2016, pelo centenário da Conmebol, reduz essa punição pela metade, sempre arredondando para menos. Então, se ele foi suspenso por 3 jogos, a punição cai para 1 jogo e ele teria que cumprir essa suspensão na noite de ontem contra o Independente, porque aquele jogo, naquele ano de 2015, o Carlos Sanches saiu do River Plate, foi para o futebol mexicano e não jogou mais nenhuma competição organizada pela Conmebol. Então fica todo esse imbróglio com uma notícia ruim para o Santos na manhã de hoje, que a Conmebol a breve manifestação da Conmebol foi avisando ou informando, melhor dizendo, que abriu um processo disciplinar justamente para ver qual foi a punição naquele momento, no final de 2015. Então, existe um processo disciplinar correndo na Conmebol para averiguar direitinho o que houve, e o que o Santos, quando se manifesta, o que o Santos traz de informação, é que está absolutamente tranquilo, porque, segundo o Santos, essa punição não foi de 3 jogos, foi de apenas 1 jogo. A anistia em 2016 zerou essa punição, então o Carlos Sanches teria condições de jogar ontem, segundo o que diz o Santos. A gente está aqui no desembarque da equipe, depois do empate
empate por 0-0 contra o Independiente. A gente já viu passando aqui o Carlos Sanches, que não quis falar, que é o grande protagonista dessa história. O executivo de futebol Ricardo Gomes passou, o Orlando Rolo também passou, vice-presidente do Santos, mas ainda não vi passar por aqui José Carlos Pérez, presidente santista. Então a gente vai continuar num plantãozinho por aqui para saber se o presidente do Peixe fala a respeito desta história que pode prejudicar demais o Santos, porque se a Conmebol resolver punir a equipe da Santista, essa punição pode ser de vitória, pode ser declarada vitória ontem do Independente por 3-0. Então o Santos, em vez de ter o empate de ontem, estaria derrotado e por 3-0 um placar difícil de ser revertido. E na semana que vem o Santos teria que reverter justamente esse placar, teria que vencer por 4-0, teria que buscar uma virada histórica, uma virada épica com direito à goleada. Então a gente continua por aqui, Benji, daqui a pouco a gente volta, pelo menos tentando trazer a palavra do presidente santista. Então tá bom, André Cavalcante, qualquer coisa nova aí, qualquer novidade, você tem a prioridade aí para entrar ao vivo. Direto do aeroporto de Guarulhos, o desembarque do time do Santos vindo da Argentina. Agora tem um negócio, Sormani. Agressão em Libertadores e Sul-Americana, geralmente, são 6 jogos. Quantos jogos pegou o Felipe Melo? 6 naquela oportunidade. Geralmente, quando é agressão, mas teve a redução da pena, né? Dá 6 jogos. Sim, mas na redução caiu para 3. Então, teve a redução na pela redução metade. cai para 3. Não, mas você bater no Gandula, você bater no jogador, é agressão. O histórico da Conmebol, ela dá a primeira punição, depois ela reduz pela metade. Não, mas eu faço Mas a primeira é sempre 6. Porque não tem julgamento, é com a missão de pena. Não, mas já passou da hora. É pelo número de jogos que está Independente escrito de no quantos jogos foram, Pascoal. Pode ser 3, pode ser 1, enfim. Vamos esquecer isso daí. O que precisa ser revisto é esse amadorismo, essa várzea que acontece não só aqui no futebol brasileiro, como no futebol sul-americano. Qualquer torneio de várzea, você puxa lá, Pascoal, quando o cara tá punido por alguma coisa, o cara puxa, opa, o Zequinha não, aqui, ele foi expulso. faz isso. Então, mas é o que eu tô falando de América do Sul. Qualquer torneio de várzea, o cara puxa pela RG, opa, o Zequinha foi punido aqui. Pela nossa entidade aqui que julga os jogadores que foram expulsos, bacana, pegou 3 jogos, pegou 6 jogos, enfim. O cara sabe que não pode jogar. Na várzea, os caras conseguem sincronizar a pena do cara com o fato dele estar apto ou não para realizar uma partida. A CBF não consegue? Então, mas a Conmebol não consegue? O Santos também alega isso. Que tem no site da Conmebol tem um ícone lá que você vê a situação dos atletas. E o Carlos Santos aparecia, e ainda aparece, se você gente entrar, como apto para o jogo de ontem. Então. Ele tá apto. Porque o árbitro tem que ter acesso a esse sistema, ô Sormani, e na hora que ele checa a súmula para poder analisar quem joga e quem não joga, ele falou, opa, isso aqui pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. O adversário do São Lourenço perdeu o jogo, ganhou o jogo jogando na Argentina, depois ganhou o jogo lá jogando no Chile, que foi aquele jogo da pedra, que foram as pedras que foram tiradas. O Temuco, não é? Isso, Temuco. E perdeu a vaga, porque perdeu o primeiro jogo por 3-0, por inclusão de um jogador irregular. A Chapecoense não perdeu no passado? Perdeu o Bruno Paulo. Por conta do zagueiro.